declara aqui um vetor de 10 posições, uma variável de retorno inicialmente igual a zero, um for de 10 iterações. Para cada uma dessas iterações a gente verifica se o valor desse vetor é diferente de zero. Em caso positivo a gente seta o valor da variável retorno igual a 1. Então essa verificação é feita para as 10 iterações e esse código não interrompe, né, caso encontre um valor diferente de zero aqui. Okay? Isso simplesmente modifica essa variável para valer 1. E se isso acontecer mais de uma vez, essa atribuição é feita mais de uma vez. Tá? Então a nossa seção de dados aqui do programa tem o vetor. Eu coloquei um vetor com 10 posições e coloquei aqui duas delas diferentes de zero, um número positivo e outro negativo, e a nossa variável de retorno valendo inicialmente zero. Okay? Então na nossa seção de código aqui do programa, eu atribuo zero para o registrador S0, que vai ser o nosso índice do vetor. Então, vamos usar o modo indexado. Aqui, um registrador temporário com o valor do retorno, a gente só atribui esse valor no final do código, para evitar acesso à memória. E a gente inicializa um contador com 10 iterações. Okay? A gente entra na repetição carregando o valor do vetor. Então esse modo de endereçamento é o modo indexado, onde eu uso o nome do vetor e o registrador como índice. Aqui eu tenho a implementação daquele if na forma de um desvio, né? Então se o valor for zero, a gente desvia essa atribuição. Se ele for diferente de zero, a gente faz a atribuição de 1 para o registrador de retorno. Então eu estou fazendo aqui uma soma de 0 com 1 para atribuir 1 para o registrador T0, que vai ser depois o meu retorno. E caso isso aqui não aconteça, então esse teste salta para essa linha aqui e segue simplesmente incrementando meu índice, 4 bytes, né? Os meus números são words, são palavras, né? 4 bytes, então por isso eu tenho que andar, o endereço é de byte em byte, decremento o meu contador de repetições e volto a fazer a iteração do meu loop enquanto a minha variável de controle, né, meu registrador T1 for diferente de zero, na verdade for maior que zero. Então, quando isso terminar, eu pego o resultado do registrador T0 temporário e gravo na variável de memória retorno. Ok? Então aqui no Mars a gente digitou o código e clica aqui no botão para fazer o assembly desse código. Então nós temos aqui o código de máquina resultante, né? Aqui está o código de máquina, aqui está o assembly resultante e aqui está o código original, né? Então algumas pseudo-instruções são modificadas, né, para instruções próprias do processador. Aqui está a nossa memória de dados com o vetor. Eu posso mostrar os valores aqui em decimal para ficar um pouco mais fácil de interpretar. E aqui estão os nossos registradores aí do processador. Então eu posso executar aqui passo a passo. Então eu começo movendo 0 para o nosso índice, né? O registrador S0 está sendo usado como índice. Começo movendo 0 também para a variável, para o registrador T0, que será depois a nossa variável de retorno. E movendo 10 então para o nosso contador de repetições, que é o registrador T1. Okay? Bom, a primeira iteração do loop que vai carregar esse valor, né, para o registrador T2, então o primeiro valor do vetor é 0, está aqui, né, primeira posição. Esse salto então vai desviar, né, esse valor aqui é igual a 0, então ele desvia, né, desvia da nossa atribuição que eu tinha comentado aqui, então essa instrução não é executada, e salta direto então para incrementar o índice e decrementar o contador de repetição e continuar o loop. Então isso acontece da mesma forma, né? Então o nosso contador aqui do índice passa a valer 4, nosso contador de repetições passa a valer 9. Então essa a primeira iteração, a segunda e a terceira executam da mesma forma, desviando aquela instrução que faz a atribuição 1. Na quarta iteração, então, a gente carrega a
posição 4 do vetor aqui para o registrador, e essa sim é diferente de 0. Então esse desvio aqui não é tomado, né? Esse salto não é tomado. O valor 1 é atribuído para o registrador temporário T0 aqui, ok? E volto então a incrementar o índice, decrementar o contador de repetições. Na iteração 5 ocorre como as primeiras, a iteração 6 também, e na iteração 7 acontece novamente a comparação, né, de menos 1 aqui com igual a 0. Então, menos 1 não é igual a 0, então não salta e essa atribuição é feita novamente. No entanto, esse valor já é 1, então, quer dizer, não muda em nada. A gente segue incrementando aqui o nosso índice, contador de repetições, né, até terminar o loop, e as demais repetições são idênticas às primeiras, né, até que o meu contador de repetições aqui passa a valer 0, né? Na última iteração aqui eu decrementei ele, agora ele é 0, e o meu loop não executa mais. Eu executo finalmente a instrução que vai guardar esse valor de retorno numa posição de memória chamada retorno, que está por aqui, no final do vetor, que está aqui, ó, né? Logo em seguida do vetor. Então é isso aí, pessoal.